Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, estamos aqui de volta nos estúdios da All TV ao vivo com mais uma edição do programa Urban View, um olhar sobre as cidades, programa que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e a participação da Sandra Lanza na produção e também aqui no chat, já aguardando a participação de vocês. Sandra, bom dia, como vai? Bom dia, vou bem e você, Giba? Aliás, como você mesmo costuma dizer? Bom dia, boa tarde, boa noite! Muito bem! A todos os participantes do planeta. Estamos aqui em mais uma edição, como o Gilberto disse, do Urban View, e já estou aqui a postos aguardando a participação de vocês. Como é que faz para o pessoal participar? Muito fácil. Você que está nos assistindo ao vivo pela All TV, basta clicar no chat, fazer um cadastro, vai receber um link no seu e-mail, entre e participa com a gente. Legal. E a gente vai trazer nesse Urban View de hoje mais um tema interessante para vocês, mais uma entrevista bacana. A gente vai falar hoje sobre turismo e empreendimentos turísticos, já que o Brasil é um destino turístico consolidado mundialmente, se bem que ainda com muito espaço para crescer, ainda tem muito feijão e arroz para comer. Mas de qualquer maneira o Brasil já é reconhecido mundialmente como um grande destino turístico. Para a gente ter uma ideia, nesse ano passado de 2011 a gente recebeu 5,4 milhões de turistas estrangeiros, número que deve aumentar ainda cerca de 300 mil pessoas esse ano, né? Deve aumentar, segundo os dados que eu tenho aqui que me informaram. O cenário, que já é favorável, obviamente, está em vias de melhorar ainda mais com a proximidade dos dois grandes eventos esportivos que o país vai sediar aí, que são a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Logicamente, esses eventos vão colocar o Brasil na mídia do mundo inteiro, com programas que mostram como é que é o país, quais são suas principais atrações, e isso deve gerar aí muita gente com desejo de vir conhecer o Brasil, não só no evento em si, mas antes ou depois do evento. Uma grande vitrine com seu ônus e bônus. Uma grande vitrine com seus ônus e bônus. A gente já tem aqui, né, Sandra, em várias edições do Urban View, tem discutido questões, a gente trouxe alguns convidados aqui para a gente falar de hotelaria, né, a gente falou da infraestrutura para receber essa questão, falando já de aeroporto, né, e a gente está vendo aqui que o governo federal está prevendo um crescimento nesse setor de 10% ao ano. O que significa, veja bem, nós falamos em 2011 5,4 milhões de turistas estrangeiros, o governo federal está prevendo 8 milhões de turistas estrangeiros em 2014, ano da Copa, e 10 milhões em 2016, quando acontecem os Jogos Olímpicos. Previsão otimista ou não do governo, esses 8 milhões em 2014 e 10 milhões em 2016, o fato é que isso me dá um medo, porque se a gente, com 5,4 milhões em 2011, os aeroportos já são um caos, os hotéis já estão lotados, eu fico imaginando o que será com 8 milhões em 2014 e 10 milhões em 2016. Uma então, casa de Orates. Como será que o setor está se preparando para essa demanda, Sandra? Boa pergunta. Para entender melhor como funciona isso, a gente escolheu como o nosso olhar da semana o seguinte tema: turismo e entretenimento, as novidades que vêm por aí. Esse é o tema do nosso programa de hoje, o nosso olhar da semana. A gente quer discutir e debater no programa de hoje questões como os investimentos para a Copa de 2014 e para as Olimpíadas de 2016, o interesse dos grandes players internacionais no turismo brasileiro e o impacto do complexo turístico Oceanário Sul. E para conversar com a gente e responder a estas e outras perguntas, a gente vai entrevistar hoje o Reni Puls, do Sea Aquarium Brasil. Reni, bom dia, muito obrigado pela sua presença no Brasil. Bem-vindo. Obrigado. É sempre bom falar sobre turismo e falar sobre o Oceanário Sul. Isso a gente gosta muito de falar. Maravilha. O Reni Puls, ele é administrador de empresas, ele é especialista em Imagineering, que nós vamos saber depois descobrir o que é Imagineering, e turismo, com experiência de mais de 25 anos em marketing imobiliário, e ele é representante no Brasil do Groupe Contant, Aquário de La Rochelle, França.
é mentor e desenvolvedor dos projetos Oceanário Sul RGS, Aquário das Cataratas e Aquário de Montevidéu. Atualmente é o diretor de desenvolvimento da Sea Aquarium Brasil Limitada. E antes da gente começar o nosso bate-papo com o Reni, eu vou convidar você que está nos assistindo ao vivo para que você acesse o seu computador. Na verdade, você já está no seu computador, perdão, quero que você acesse uma outra aba do seu navegador e participe da nossa enquete da semana. Vá lá, digite www.urbansystems.com.br e no seu lado, na coluna do lado direito ali, logo abaixo do Twitter Urban Systems, que você inclusive também pode começar a seguir, porque sempre tem aí posts interessantes sobre as novidades, sobre o conteúdo da Urban Systems, tá? Muito mais conteúdo, não tem coisa, nada de produto, essas coisas, não. A gente está falando sempre de conteúdo. Lembrando o endereço também do nosso Twitter, por né? favor, Urban_Systems. Muito bem. E a enquete da semana, que o pessoal já tinha colocado aí no ar, pergunta o seguinte: você gosta de fazer turismo em parques temáticos e de diversão? E você tem 3 opções de resposta lá. Sim, eu adoro fazer turismo em parque temático de diversão, vou aqui nos parques brasileiros, vou em tudo quanto é parque que tem novidade. Ou a segunda pergunta, só no exterior, a segunda resposta, a segunda opção, só no exterior. Legal, gosto de fazer turismo em parque temático de diversão, mas só quando eu vou lá nos Estados Unidos, quando eu vou lá na Disney World, nesses parques lá dos Estados Unidos que são fantásticos. Ou a terceira opção, que é não, eu não gosto de fazer turismo em parques temáticos de diversão. Então a gente quer saber aí como é que anda a temperatura, o gosto de vocês que nos assistem sobre o turismo em parques temáticos de diversão. Não deixa de participar. Vamos começar aqui então a nossa entrevista com o nosso quadro De Olho na Frase, que hoje traz uma afirmação do Marcelo Pedroso, que é diretor de mercados internacionais do Instituto Brasileiro de Turismo, a Embratur. Diz o Marcelo Pedroso: temos uma oportunidade única de promover e fortalecer nossa imagem. Os olhos do mundo se dirigem agora para o Brasil e achamos que cada vez mais turistas vão se interessar por nossos atrativos e nossa diversidade turística. Teni, me parece que ele falou meio óbvio, né? Pois é, tem muita coisa para fazer. Agora, realmente, a gente tem uma oportunidade única de promover e fortalecer a nossa imagem. Todo mundo está olhando para o Brasil, né? Os turistas vão olhar um Pantanal aí, vão olhar uma Amazônia, vão olhar... Bom, Rio de Janeiro já é os concursos, né? Todo mundo conhece aquelas imagens de praia, etc e tal. Mas e aí, como é que a gente... Até tem uma pergunta, você acredita que o Brasil está correspondendo a essas expectativas geradas? Vamos começar assim por um geral, para depois a gente ir um pouquinho mais para o particular. Eu queria ter o olhar, você como especialista em turismo, o teu olhar, a radiografia atua desse momento do setor de turismo no Brasil. Bom, estamos bem, estamos mal, estamos ruim, como é que você está? Não, nós estamos bem, só que tem algumas coisas, por exemplo, o Brasil ainda não recebe, ele tem um potencial muito grande, ele não recebe ainda o número de turistas que mereceria. Por exemplo, o Uruguai tem 3 milhões e 400 mil habitantes, o Uruguai recebe 3 milhões e meio de turistas por ano. A África do Sul recebe 9 milhões e meio de turistas por ano. Tem diversidade natural, tem os parques também, com os animais e tal. Mas, o Brasil desse tamanho, né, o que foi feito até agora, não foi feito muita coisa, porque nós temos um potencial muito grande aqui também de belezas naturais e nós precisamos construir as atrações também. O Brasil precisa investir em turismo não é construir um hotel. Né? Não é só construir um hotel. Nós precisamos, e aeroportos, né? Precisamos de atrações para complementar isso aí. A que se deve isso tudo? Por exemplo, uma falta de divulgação também das atrações que a gente já existe ou a dificuldade em construir novas? O que acontece? Bom, na verdade, precisa que o empresariado se volte para esse tipo de negócio, né? Isso vem de encontro assim, ao que a gente faz, que é chamando a atenção para a inovação. Isso é a inovação no turismo. A inovação nesse tipo de negócio que, por exemplo, tem que se construir, que é o nosso caso, a nossa empresa trabalha com isso. Né?
procurar nichos inovadores dentro de um determinado setor, desse setor de uma determinada região. Mas o que você chama de construir atrações? Atrações no sentido de, por exemplo, parques, esse tipo de atrações? Porque, teoricamente, quer dizer, o Brasil é um país que a natureza em si já é uma atração, né? Quer dizer, você tem uma catarata do Iguaçu, você tem os rios da Amazônia, você tem as praias do Nordeste, você tem a natureza do Pantanal, você tem onde cada região do Brasil você tem uma diversidade. Tem a selva de pedra de São Paulo. Selva de pedra de São Paulo. Que mas não deixa de ser não um deixa turismo de ser um grande turismo. Você vai para Nova York hoje, tem o Exatamente. turismo de compra, o turismo como que se diz, turismo de entretenimento, que é shows, etc e tal, restaurantes, culinária. Então quando você fala que falta investir em atração, detalhe um pouquinho mais para a gente o que seria isso. Bom, o que eu quero dizer é que não são, quando se fala em fazer as atrações, eu digo assim sobre construir hotéis, não quer dizer que nós temos que fazer todas as atrações grandiosas, caras, com investimentos caríssimos. Por exemplo, nos Estados Unidos existe uma pequena cidade lá no oeste que se chama a Cidade Fantasma, né? Então ela é algumas ruínas da época do Velho Oeste que eles adaptaram e eles cobram um fee, uma entrada, um bilhete e você vai lá e visita aquilo. Aquilo não custou nada, não custou quase nada. Então tem algumas, por exemplo, algumas estradas pitorescas no interior desse Brasil todo, em que lá tem um produto de determinada região que as pessoas podem vender ali na estrada, mas com um certo preparo, uma preparação daquilo tudo e dos cenários. Isso faz parte do roteiro que as pessoas vão fazer para ir até outro local. Então, e coisas desse tipo. Pois é, o Brasil ele tem uma coisa que me deixa um pouco triste, assim, uma certa, vou inventar uma palavra aqui que é uma certa tosqueza, que vem do tosco, né? Por exemplo, quando a gente viaja pelo exterior, pelos Estados Unidos, pela Europa, a gente vê que mesmo as coisas pobres, simples, simplórias, elas são bem organizadas, elas são bem feitinhas. Como você falou assim, às vezes você passa aí por uma barraquinha de estrada, mas a barraquinha ela é fininha, um atendimento, não tem treinamento, não se aceita um cartão, enfim, falta treinamento, falta estrutura. A Embratur ela é falha nesse ponto, ela não cumpre aquilo que ela deveria se propor, digamos, ao que foi criado, de estimular realmente essa formação. Você vai para os hotéis no Brasil, eu sempre tive uma sensação assim, um pouco de pena do turista estrangeiro no Brasil, né? Porque você vai também de novo no exterior, o turista estrangeiro, a formação da mão de obra é muito boa, se dá muita atenção ao turista aqui, parece que procura-se um pouco se aproveitar do turista estrangeiro. Um hotel 4 estrelas no exterior é equivalente a 3 estrelas aqui no Brasil. Eu sinto essa diferença também um pouquinho. Essa semana mesmo, esse fim de semana da Páscoa, eu estava na praia, por exemplo, aqui no litoral norte de São Paulo, e tinha uma senhora sozinha, ela não falava português, ela falava inglês, e ela estava tentando se comunicar com o garçom, etc e tal, e ela o garçom não entendia o que ela falava, e ela meio desesperada, quer dizer, nós estamos falando do litoral norte de São Paulo, a gente não está falando lá do interior do Nordeste, quer dizer, né? Então, quer dizer, falta um preparo muito grande, não falta. Eu vejo que você falou da Embratur. A Embratur está em Brasília, está no Rio, né? Eu acho que tem que municipalizar isso aí, essa cultura do turismo que falta para o brasileiro. Eu acho que as prefeituras, os estados e as prefeituras, as regiões turísticas, elas têm que trabalhar isso. Porque a Embratur, eu acho que ela é um guarda-chuva para tapar esse imenso país. Eu acho que essa cultura tem que começar pelos pequenos. Então tem que haver, o que a Embratur poderia fazer é treinar, né, e fazer uma multiplicação através dos municípios. Então tem muito o que fazer, tem tudo para fazer para o turismo no Brasil. Mas eu acho que deveria ser assim. Então os pequenos explorarem os seus aspectos culturais e as suas belezas naturais e dali trabalhar essa matéria. Porque você citou, por exemplo, esse exemplo dessa cidade fantasma no oeste dos Estados Unidos, onde está lá já uma cidade abandonada e eles cobram ingresso. Mas no momento que eles cobram ingresso, eles
terminam de arrumar, digamos, de cenarizar essa cidade, e você lá tem uma experiência, eles têm lojinha, aí você tem a lanchonete, eles fazem, digamos, a coisa bem feita, né? O americano tem essa... Sim, tem que ter a sustentabilidade econômica, né? Tem que ser viável economicamente. Por quê? Porque isso precisa se sustentar. Então, para que em improvisações não há mais lugar. Nós estamos no século XXI, não podemos mais improvisar, né? Então, lá eles fazem uma coisa muito profissional. Então, nós temos que fazer aqui também. Não tem lugar mais para improvisações. Fazer depois eu melhoro. Não, tem que começar um projeto e terminar um projeto. Ao meio-fio está branquinho, está pintadinho, então vamos inaugurar. Então, por isso. Agora, Reni, vamos sair um pouquinho desse macro do setor turístico do Brasil como um todo. Se bem que a gente pode até voltar depois para falar um pouquinho mais dessas oportunidades da Olimpíadas e futebol aí. Mas, então, vamos fechar um pouquinho na questão de parques temáticos, parques de diversão, oceanários, mas ainda como sem entrar nos seus projetos, mas de uma maneira geral. Existe uma diferença que a gente sabe que é histórica entre Brasil e Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem muito parque, de todos os estilos, de todos os gêneros. É uma terra, digamos, onde existe a cultura do lazer, do turismo para o parque. Tem gente que faz viagem de férias para parque. A experiência sempre, todo mundo que a gente vê que viaja para o exterior, volta, principalmente de Disney World, daqueles parques ali de Miami, Orlando, volta dizendo, ai, é maravilhoso, ai, passa o dia inteiro lá, se esbalda. E o Brasil, a gente tem uma história aí de anos de Parque da Mônica, Hopi Hari, Wet n Wild, Play Center, Beto Carreiro. Todos esses parques, uns foram melhores, outros um pouco piores, mas todos eles rateiam, digamos, e não geram o mesmo experience desses parques americanos. E mais, eles nunca tiveram o mesmo resultado econômico e nem geraram nas pessoas o mesmo entusiasmo que geram quando as pessoas vão para o exterior. Fala um pouquinho sobre esse ambiente, essa história. Qual a tua opinião, por que disso? Bom, eu acho que aí falta essa cultura de visita aos parques. Por exemplo, os negócios se interrelacionam. Os americanos começaram os parques. Quem é que começou os parques nos Estados Unidos? As ferrovias. A ferrovia fazia uma estrada de ferro, construía ali, os trens carregavam carga durante a semana. Durante o fim de semana os trens iam parar. Por exemplo, no subúrbio de Los Angeles, né? Na costa leste também, os subúrbios, eles no fim de semana não tinha passageiro, não tinha carga, então eles davam incentivos, ou eles mesmos investiam em parques, para que as pessoas da cidade fossem até lá ou vice-versa. Então, foi a cultura diferente, né? O Thomas Cook, há 160 anos atrás, começou vendendo pacotes turísticos na Inglaterra, também começava a prestar atenção que teria que haver diversidade de atrações. Por exemplo, os transatlânticos, eles fazem escalas nos diversos portos e das 9 da manhã às 5 da tarde, as pessoas saem e vão visitar as atrações que tem ali por perto. Porque o passageiro fica enfadonho, né? Fica enfadado de estar dentro do navio, que é um hotel flutuante. Então ele precisa ter isso. Então é como nas ferrovias. Então tem que haver construir essas atrações turísticas nos diversos pontos. Já é um ponto de partida. Tem os transatlânticos, os passageiros descem, mas não tem muito o que fazer. Então há, por exemplo, programas que eles descem e pegam um avião e vão a Foz do Iguaçu e voltam para o transatlântico no litoral à tarde. Então, veja que nós já estamos falando com os americanos das ferrovias. Então hoje, no Brasil, foi diferente. Nós já começamos seguindo, vendo o que eles faziam nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, e agora nós aqui temos que fazer diferente, começar como eles começaram, aquilo que nós falamos antes, começar na pequena cidade para modificar essa cultura de ida aos parques e tal. Agora nós temos aí hoje no Brasil bons parques e parques interessantes, né? E no momento que interiorizar isso mais um pouco, vai aumentar muito mais essa cultura. As pessoas virão de longe para vir aos parques de São Paulo e vice-versa. Mas se a gente teve essa experiência, né, porque os americanos fizeram antes, né, se a gente teve essa experiência de poder aprender com eles, copiar esse modelo dele, por que será que não foi feito isso no Brasil? Falta de
Olha, eu acho que até por falta de comunicação, né? Isso, a gente está falando nisso agora muito recentemente. E isso é uma coisa que não era uma preocupação aqui não se tinha preocupação com o turismo. O Brasil investia em outras coisas. E agora não, agora todos nós que estamos no meio do trade, a gente começa a ver essas especificações, né, que tem que haver. Então a gente começa a se preocupar com isso e começa a ver lá atrás como é que eles começaram, e para fazer aqui também. Então isso tende a aumentar. Quem foram os pioneiros nesse ramo de parques de diversões ou parques temáticos no Brasil? Quem foram os primeiros que estão aí até hoje no mercado? Bom, ou pelo menos os pioneiros, mas que são significativos. Bom, tem aí alguns interessantes, né? O Beto Carreiro, né, que já está há algum tempo aí, que é um sucesso, né? E temos aí outros aqui de São Paulo, né, que já estão também há mais tempo e foram crescendo. E temos aí bons exemplos aí, né? Sendo mais significativo o Beto Carreiro. O Beto Carreiro, ele se profissionalizou e continua um exemplo de um bom parque, apesar do falecimento do seu fundador e idealizador, como é que ele chama? O Beto Carreiro, que era o Sérgio Murad. Sérgio Murad, né? Bom, eu acho que sim, né? Ele, até porque era uma empresa bem estruturada, houve a sucessão, né? Então faltou o Sérgio Murad, que a gente conhecia, mas aí o seu filho e os outros profissionais que lá estavam continuando o trabalho que ele começou, né? Vai muito bem. O Beach Park, que se localiza lá em Fortaleza, no Ceará, é um bom exemplo de parque fora desse eixo Rio-São Paulo, que funciona bem, que é um exemplo de destino turístico, de movimentação. Sem dúvida, sem dúvida. É um bom exemplo e é sempre citado, né? Então nós temos aí parques aí, por exemplo, pequeno no sul, né? Gramado, Canela, temos aí alguns parques que já tem tudo para crescer, né? E o Beach Park lá no Nordeste e outros aqui em São Paulo também. Alguns exemplos aí que são interessantes. Parques aquáticos também, né? Tem Caldas Novas também. Sim, Minas Gerais, isso está disseminado aí pelo país. Nós temos um clima que favorece isso, né? Principalmente aqui de São Paulo para o norte, mais ainda. Muito bem. A gente está conversando no Urban View de hoje com o Reni Puls, da Sea Aquarium Brasil. E a Sandra me avisa aqui que os internautas já estão participando, estão mandando suas perguntas aqui ao vivo, né? Através do nosso chat, então peço para a Sandra transmitir para o nosso entrevistado. Exatamente, a gente estava conversando um pouquinho sobre a diferença no tratamento dos turistas aqui no Brasil e no exterior, e o Mena fala o seguinte: veja uma coisa, os demais países do mundo não têm nenhuma preocupação com o idioma dos turistas. Fora os nichos hispânicos nos Estados Unidos, você encontra lá garçons que falam outros idiomas, e nem digo português, mas o francês, italiano, alemão. Na Europa é pior ainda. E cá também continua a colocação do Mena. Discordo, quando viajo para fora e muito, ninguém fala a minha língua também, só falam o inglês. Na verdade, é uma falha deles, né? Por quê? Porque o Brasil e a gente também não pode se basear na falha do outro, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Somos um grande emissor de turistas. Veja que nos últimos dias, ontem, por exemplo, os Estados Unidos estão flexibilizando, está abrindo mais consulados, para dar mais vistos. Claro, eles dependem do fluxo turístico e trabalham muito bem isso aí. Então, eles vão ter que também colocar gente que fala português, ou portunhol, né? Eles vão ter que fazer isso para nos atrair mais ainda, claro. Muito bem. Reni, me diz uma coisa, ainda um pouquinho dentro desse setor, dessa análise mais macro, vamos falar um pouquinho da questão dos players internacionais, né? A gente falou aqui ao longo de N edições aqui do programa Urban View, aquela velha questão que o Brasil é a bola da vez, né? No cenário econômico internacional, e que os grandes players em N segmentos da nossa economia aí estão olhando o Brasil com outros olhos, estão procurando o Brasil como oportunidade de investimento, e não só investimento para entrar aqui na bolsa ou no mercado financeiro, investimento mesmo de trazer recursos, de aportar recursos aqui de médio e principalmente longo prazo. Nesse segmento do turismo, dos parques, etc., você está vendo uma movimentação maior dos investidores, dos players internacionais na entrada aqui no Brasil? Bom, a gente vê sim, eles estão prestando atenção, nós temos respondido consultas junto com os nossos
parceiros do Grupo Cutan, do Aquário de La Rochelle, visitam o Aquário de La Rochelle e outros aquários no mundo inteiro em que o Grupo Cutan já instalou, e sempre são assuntos correntes essa situação do Brasil. O Brasil, como você falou, é a bola da vez, e então nós temos que colher isso aí. Por exemplo, o turismo no Caribe, ele não tem um crescimento muito grande. Os gráficos lá não tem umas alterações muito grandes, porque está, não digo estagnado, não é a palavra, mas ele já está muito explorado. Consolidado seria a palavra correta? Consolidado e não tem mais como crescer muito mais. No Mediterrâneo é a mesma coisa, nos Estados Unidos, diferentemente, é um país maior também, mas os viajantes já conhecem bastante. Então, como você falou, o Brasil, a bola da vez, nós temos aqui muita coisa para que os estrangeiros tenham curiosidade de conhecer e queiram conhecer. Nós temos muita coisa para fazer aqui, realmente. Você tem exemplos para citar de projetos que estão em andamento hoje dentro desse setor, que visam aproveitar esse movimento da Copa do Mundo e de Olimpíadas? Bem, eu digo o seguinte, sobre a Copa do Mundo, eu digo que a Copa do Mundo vai durar poucos dias, né? Então, claro que é bom, nós temos que, isso chama atenção porque nós precisamos investir em infraestrutura, mas os empreendimentos, eles devem ser olhados com olhos mais para frente. Ao construir um hotel, ao construir alguma coisa, uma infraestrutura para algum tipo de equipamento, ele vai ter que sobreviver depois. Então, é o caso das ferrovias que nós falamos. Se constrói muito hotel. Então, pessoal, a nossa empresa vai diversificar. Tem acontecido. A gente ouve isso aí, pessoas falam que a gente está no meio, as pessoas falam. Vamos também investir em turismo, vamos construir um hotel. Não, isso não é investir em turismo, né? Então, e depois da Copa, né? Então tem que fazer coisas paralelas que continuam. Nós não pensamos na Copa com o oceanário. Claro que ajuda, claro que é bom, né? Isso vai beneficiar muito, mas as pessoas têm que pensar que depois da Copa tem que haver uma continuidade, né? Então vai ser muito bom, que daí nós temos essa oportunidade de fazer. O pessoal das ferrovias lá, a Copa é a nossa ferrovia, né? O hotel, os hoteleiros então são a nossa ferrovia. Eles precisam de atrações para os seus hóspedes. Nós precisamos fazer isso aí. E é um ramo muito bom, é muito lucrativo. Nós temos condições o Brasil tem 45 milhões de turistas potenciados do turismo interno, mas de 45 milhões de pessoas. 45, você falou no início da nossa conversa aqui que o Uruguai tem 3 milhões e 400 mil habitantes e recebe 3 milhões e meio de turistas. O Brasil tem está com quanto? 160, mais ou menos. Tem 40, bom, enfim, não, 190 milhões. 190 milhões 200 já, milhões já. 200 milhões e tem um potencial de 45 milhões de turistas. O Brasil, só para a gente ter uma ideia, tem um potencial de 45 milhões. Interno. A gente falou hoje aqui no início do programa de 5,4 milhões de turistas. Turistas estrangeiros. Quer dizer, estrangeiros que entram, né? Quando você fala 45 milhões é o total. Não, é o nosso no turismo interno só de brasileiros. Só de movimentam aqui dentro. Olha o trânsito na rua, olha os aeroportos como é que estão. Isso são os 45 milhões. É turismo negócios, é um potencial muito grande. Muito bem, a gente está falando desses... Sim? Desculpe, essas pessoas que vão numa convenção, a um hotel, elas não têm onde ir. Um congresso médico, num determinado ponto do país, o médico, normalmente ele leva seus filhos pequenos, a sua mulher, aonde tenha atrações. E ele não quer ficar uma semana ou 3, 4 dias longe da família, ou longe de casa. Se tiver atrações por perto, muito melhor. Se tiver essas atrações, as companhias, as operadoras e promotores de evento terão muito mais facilidade de colocar aquela cidade no circuito. Muito bem. A gente está falando de turismo de negócio, turismo estrangeiro e tudo mais, e a gente não pode deixar de entrar nessa questão que o Mena colocou. O Brasil lá fora ainda tem um estigma de ser o país que oferece o chamado turismo sexual? Está mudando, assim como mudou na Ásia também. Está mudando isso, né? Tem ainda alguma conotação, o carnaval mostrando gente nua por aí, circula no mundo inteiro. Então isso aí gera um estereótipo aí do brasileiro, infelizmente, mas está mudando muito. E uma maneira natural de mostrar o país para fora é recebendo visitantes, recebendo os convidados, né?
Então os convidados vêm aqui e veem como é que é. Então, um filme brasileiro, um filme com tema brasileiro, muitas vezes rodado aqui, e que é feito lá fora, a gente olha e acha ridículo o que os caras colocam de nós, né? É a mesma coisa. O turismo é muito importante para mostrar o país, mostrar o que nós somos, né? Aqui as jiboias não andam no meio da rua, na sinaleira, né? Como eles pensam. Não é assim. Então é isso aí. Tem os amigos americanos que perguntaram para mim, afirmaram que em São Paulo existiam muitas florestas. Eu não conheço a floresta ainda, só mas se for eles floresta disseram de concreto, isso. né? Muito bem, a gente está conversando hoje com o Reni Puls, da Sea Aquarium Brasil, e não se esqueça de entrar no site da Urban Systems, no portal da Urban Systems, www.urbansystems.com.br, e participar da nossa enquete lá com a sua opinião. Reni, eu vou voltar um pouquinho aqui no teu currículo, a gente falou nisso aí do programa. Você é administrador de empresa, especialista em Imagineering. O que é um especialista em Imagineering? É o seguinte, é muito simples, né? Imagineering Fala um pouquinho da sua história. É uma maneira de criar atrações e usar a imaginação e mexer com a imaginação das pessoas dentro de um conceito de engenharia, eu diria. Uma engenharia da imaginação. Isso aí. Então, é o que se faz quando se cria parques. Por exemplo, tem um curso na Disney sobre criação de parques, né? A gente tem que conhecer um pouco para poder pedir, para poder escolher assim, os profissionais, né, que vão trabalhar naquilo que a gente quer fazer. Então, nós temos sempre uma premissa de que nós temos que ter sempre o melhor técnico, o melhor profissional de cada área. É uma garantia de sucesso. Então, isso eu posso falar agora do Oceanário Sul, por exemplo, e de outros projetos que a gente tem aí. Então, é uma novidade. No Brasil não tem experiência de por exemplo, grandes espécimes em cativeiro, né? Então, nós tivemos durante algum tempo estudando esses profissionais e empresas de fora, exemplos, parques, aquários e oceanários principalmente, sobre com quem a gente poderia fazer uma parceria para obter o sucesso. Então nós chegamos à conclusão de que o Aquário de La Rochelle, do Grupo Coutan, que instala aquários desde da década de 60 para cá, então um grupo que hoje é uma grife mundial, um dos melhores, né, o número 1 da Europa, sem dúvida. E eles estão fazendo aquários hoje, por exemplo, uma dúzia de grandes aquários, né, na Ásia, na Europa, no Oriente Médio, aí 3 ou 4 grandes aquários no Oriente Médio, aquários dentro de shoppings, né? Então são novidades, os shoppings têm que atrair o lazer também. Então nós escolhemos aí, e o Grupo Coutan também nos escolheu, né? Foi mútua a escolha para a gente fazer um trabalho aqui na América Latina. Aqui no teu currículo diz que você é mentor e desenvolvedor dos projetos. Vamos pegar um por um. Oceanário Sul RGS. O que é o Oceanário Sul RGS? É só um projeto, ele já está desenvolvido? Não, é um projeto, ele está desenvolvido como projeto. Mas não está implantado, não está criado? Não, ainda não. Pelo seguinte, nós tivemos lá um contratempo, um problema, que foi logicamente isso aí tem que se fazer um estudo de mercado, estudos foram feitos para localizar exatamente a comunicação viária, uma série de premissas que tem que levar em conta, variáveis que tem que levar em conta. Então nós tivemos lá o terreno era do governo do estado, nós tivemos uma demora muito grande, e aí nós depois chegamos à conclusão que nós deveríamos optar por um segundo terreno. Então nós estamos numa negociação agora, dentro de poucos dias vai ser, eu acredito que ser solucionada dentro da região metropolitana de Porto Alegre para fazer o Oceanário Sul. Então dentro da região metropolitana de Porto Alegre, e esse projeto Oceanário Sul RGS faz parte do Grupo Coutan, ele pertence ao Grupo Coutan. Não, ele não pertence ao Grupo Coutan. O Grupo Coutan é um parceiro tecnológico. Ele é de construção. Ele não é investidor do... Não.
mas ele é uma garantia de qualidade e os investidores internacionais, fundos que investem nesse tipo de negócio, eles veem quem está por trás. A tecnologia tem que garantir. Sim, que o negócio será bom. Quase que além da tecnologia, ele dá a chancela de qualidade do projeto. Né? Ele chancela e fiscaliza a construção, constrói junto cenografias, eles são experts na cenografia, são os melhores do mundo. Né? Essas cenografias são construídas dentro dos tanques. Dos tanques não se retira nada da natureza, né? A não ser, por exemplo, nós vamos ter, por exemplo, um instituto de pesquisa e desenvolvimento de reprodução de peixes de água doce, de água salgada, corais, né? Mas aqueles, por exemplo, imediatamente nós fizemos vão ser feitas cenografias de cavernas, né, subaquáticas, onde os peixes as pessoas podem ver. Nós vamos ter um túnel de acrílico de mais de 30 metros de comprimento. É isso que eu ia te falar, hoje é muito comum você ter esses aquários onde você entra dentro de túneis, assim você fica vendo, você está praticamente cercado, né? Fica embaixo d'água sem se molhar. Sim, exatamente. Isso é muito interessante. As pessoas ficam fascinadas ali. Inclusive tem uma coisa interessante que tem que se fazer, que se faz nesses túneis, aí, nesses aquários de grande movimento. Dentro do túnel tem uma esteira que vai retirando a pessoa lá de dentro devagarinho. Porque eles as crianças ficam extasiadas, né? Então elas não saem e a fila não anda. Então milhares e milhares de visitantes por dia. Então tem que visitar, entra de novo lá, mas daqui a pouco ele sente que já está saindo de dentro desse túnel. Isso é interessante, os grandes aquários têm isso aí. Com certeza nós vamos ter que instalar essa esteira. E o aquário das cataratas, isso também seria um projeto também? O aquário das cataratas é aquilo que nós falamos antes. As cataratas são um atrativo turístico, é um destino turístico. Mas as pessoas vão lá, se hospedam uma noite, chegam lá, arrumam, descansam, no outro dia vão às cataratas e vão embora. Então, no máximo ficam 2 noites para ir também na represa, na Itaipu. Tem um hotel lá no Paraguai, né, que tem os jogos, né? Tem o cassino. Do lado do Paraguai tem o cassino, do lado argentino, que é a Tríplice Fronteira, é muito interessante por causa disso, também tem alguma coisa, mas nada que seja muito diferente. Por exemplo, nas cataratas do Niágara, né, que não são tão grandes e não são tão bonitas como as nossas, né, e não estão no meio da selva. Né. Ali nas cataratas você passeia e vê lá os macaquinhos perto de você vê os bichos ali olhando, né, para você, isso você vê. Então lá no Niágara não tem nada disso. E lá no Niágara tem um aquário. O aquário do Niágara tem 70 anos. Então nós precisamos fazer um aquário nas cataratas. Então o Brasil tem a maior diversidade teológica do mundo. Os maiores peixes de água doce do mundo, as maiores bacias de água doce estão no Brasil. E nós temos um aquário para mostrar. Então, as cataratas, por exemplo, recebem 1,5 milhão de turistas por ano, de mais de 100 etnias, de mais de 100 nacionalidades. Então, isso ali vai ser uma vitrine para o mundo. Nós vamos mostrar essa diversidade e a fauna de peixes do Brasil para o mundo inteiro. Isso é aquela história que a gente falou. É a grande vitrine, é a maneira de mostrar o país para quem está lá fora. O Aquário das Cataratas vai ser um sucesso. E o Aquário de Montevidéu também é outro projeto. Nós começamos a trabalhar no Aquário de Montevidéu, na Orla. É interessante a localização e tudo. Esse aquário é para um grupo de investidores europeus. Devido à crise lá fora, eles pediram para parar um pouco. E também lá nós somos contratados, né, para fazer então, isso. Veja bem, também o Grupo Cutan. A Ciaquarium Brasil é a sua empresa, que na verdade é uma empresa de consultoria e desenvolvimento desse tipo de projeto. Exato. Que é especializada em aquários. E você representa e tem uma grande parceria com esse Grupo Cutan, que é do Aquário de La Rochelle, na França. Exato. A Ciaquarium é uma empresa que faz isso aí que você falou, e nós trabalhamos para terceiros, prefeituras, para governos e para vem o grupo de investidora, o governo, enfim, você já tem um contratante, alguém que quer construir o aquário, e aí você, através da Ciaquarium, desenvolve o projeto, faz os estudos, tudo certinho, né, tudo que é preciso, e a Grupo Cutan, ela entra com a tecnologia, com
Exatamente. Quando é aquário, quando é oceanário, né, aí o Grupo Coutan que participa com essa parte científica e com a sua experiência toda. E como é que fica a construção, por exemplo? Aí eu vou, legal, vamos fazer esse aquário das cataratas, ok, o projeto está aprovado, o estudo de habilidade ficou pronto, e aí nós vamos ter que construir esse túnel, tudo complicado, não sei o quê. Vem o pessoal do Grupo Coutan para construir, ou transfere a tecnologia, porque tem gente especializada para construir um negócio Sim, desse. bom, na verdade, como em outros segmentos também, né, quando se tem uma empresa estrangeira ou nacional que forneça a tecnologia, em determinada altura da construção, eles são chamados, né, para fazer essas instalações, ou dar essa consultoria, ou treinamento, e fazer funcionar. Lá, por exemplo, no Aquário das Cataratas, funciona assim. No Aquário das Cataratas e no Oceanário Sul, a Ciaquarium participa do negócio. A Ciaquarium tem uma participação. Ela vai, depois está sendo feito essa estrutura, essa engenharia financeira para uma captação de investimentos para os investidores possibilitarem a construção, né? E tem alguns outros projetos aí que em outros estados do país que nós já estamos trabalhando e que aí nós temos condições de divulgar ainda, mas lá no norte nós temos consulta de fazer um aquário muito interessante também. E aí sim, nós somos contratados, nós não temos participação. Nós, Grupo Coutan, na parte de aquário, né? E depois, lógico, as construtoras fazem a parte civil, né? Nós temos o escritório de arquitetura, também especializou-se bastante em aquário, que é o escritório Milani Arquitetura de Porto Alegre, né? E essa parte da arquitetura do aquário, juntamente, faz uma interface com La Rochelle, para daí o Milani La Rochelle projeta essa parte do aquário. Sandra Lanza, as perguntas dos nossos internautas. Pois é, olha só, o Lino faz uma questão, coloca aqui uma questão bem interessante. Um parque que diz que a cadeira estava quebrada há 10 anos sem acidente é um fato assustador. Todo mundo sabe que ele está falando do Hopi Hari, que teve um acidente recentemente. E a gente vê aqui no Brasil uma grande diferença com outros parques dos Estados Unidos, por exemplo, o Walt Disney. Quem conhece um pouquinho da história sabe que ele pedia que pintasse o parque quase todos os dias, não tivesse alguma lasquinha, alguma coisa eventualmente. Reni, você acredita que isso vai mudar de alguma forma para os brasileiros? Essa consciência vai chegar até aqui? Ah, com certeza, né? Aquilo que nós falamos, não podemos fazer, não podemos cair em improvisações, né? Então, os americanos da Disney levam muito a sério segurança e limpeza. Então, aonde se limpa todo dia, se houver uma falha, a gente vai ver. Né? Então, no mérito, eu não sei o que houve, né? Ali, infelizmente, no Hopi Hari, uma fatalidade. Mas na Disney também já houve incidentes, né? Então, mas com certeza isso aí, quanto mais se desenvolve isso, as pessoas vão saber que essa gestão de segurança, limpeza e segurança e atendimento, treinamento de pessoal, é um grande investimento para a empresa, o treinamento do pessoal. Muito bem, voltando aqui então à questão da construção dos parques, a gente está aqui hoje conversando com o Reni Puls, que é diretor da Ciaquarium Brasil. Continuando com essa questão da construção dos parques, mas tem mais algumas perguntas para você. Na média, Reni, quanto tempo vai, a partir do momento que o projeto está aprovado? Tá ok, vamos embora, Então aqui, tá, projeto aprovado, dinheiro está ok, tudo certinho. Na hora que o pessoal dá o ok para começar a construir, até a entrada em funcionamento de um aquário desses, normalmente, lógico, tem que depender do projeto, de onde que fica, o tamanho do aquário, etc e tal, tem 50 mil variáveis aí. Mas na média nós vamos falando o quê? Demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10 anos para construir um aquário desse? Não. Eu diria o seguinte, um aquário médio, ele em 24 meses ele pode ficar pronto. Tem em torno de 24 meses? No momento que tiver as licenças todas. Sim, isso que eu falei, tá tudo ok. Então, tiro para cima. Dinheiro, deu tiro. Deu tiro para cima em 24 meses. Ele pode começar a obra. Pode ser inaugurado. Agora, claro, nós temos aqui no Brasil alguns problemas que todo dia a mídia fala nisso. Fala-se nisso aí, que é licenças que demoram, tem alguns problemas aí legais que são um pouco controversos, mas eu diria o seguinte, aí todo mundo pensava, o meio ambiente é muito chato. Não, o meio ambiente, nós temos uma legislação... Aqui no Brasil não é um problema a licença que demora, a licença demora e depois que ela é dada e no meio da construção vem alguém que revoga a licença que foi dada anteriormente, né? Caça a licença, entra com uma... No nosso caso, por exemplo,
Veja bem, os aquários, né, e a gente tem sentido isso inclusive os órgãos ambientais, os técnicos que lá estão, são biólogos, oceanógrafos, engenheiros ambientais, enfim, esse pessoal técnico, eles simpatizam com a ideia, porque a gente explica e eles sabem que a missão que a gente tem é de fazer uma coisa muito bem feita, que, por exemplo, tem que ser projetado para o animal não ficar estressado, né? Então, não se vai fazer lá um tanque, uma exposição de peixe, uma coleção de peixe. Não, não é isso. O aquário é muito mais do que isso. Então, o oceanário, por exemplo, nós costumamos dizer, isso aí não é uma coleção de peixes do oceano. Ele é muito mais do que isso. Ele vai ter um instituto de ciências e pesquisas. Ele tem, por exemplo, um laboratório, tem raio-x para os animais, para tratamento dos animais. De lá vão sair experiências e muita conhecimento que será gerado, que será aproveitado pela indústria pesqueira, né? Hoje a produção de proteína, né, animais aí, por exemplo, dos peixes é importante, né? O Brasil hoje produz muito peixe em tanques e nós temos aí especialistas nisso. Então o Oceanário Sul e os aquários em geral vão promover isso aí, né? Então, agora eu te aliás, faço todos os aquários. Nós temos, por exemplo, Gilberto, os equipamentos de life support, nós temos a parte industrial, os filtros aí, isso tem que circular água a cada 4 horas, aquele volume todo de água. Então, os equipamentos têm que ser super bem dimensionados, né? Não super dimensionados, são bem dimensionados. Então, os peixes lá não podem estar com temperatura não ideal, né? Sofrer estresse qualquer. Isso é muito bem cientificamente controlado. Hoje, não existe mais. Hoje existem válvulas automáticas. O pessoal do Grupo Cutan costuma nos dizer: nós vamos ter aqui equipamentos que aquário nenhum tem, porque todo dia estão surgindo novos equipamentos. Hoje tem válvulas inteligentes que elas mesmo vão corrigindo temperatura, níveis de nitratos, de amônia e essas coisas nos tanques para a saúde dos peixes automaticamente. Então, o técnico está dormindo em casa, mas as válvulas estão fazendo tudo. Então, nós vamos ter alguns equipamentos aí de ponta e, com certeza, aquários muito bem instalados e muito bons. E bonitos, né? E as crianças vão gostar muito. Nesses projetos aí, o público infantil sempre se leva em conta, que é muito importante. E por isso também nós não falamos aqui o turismo do conhecimento. Parques pertence ao edutainment, esse novo conceito de turismo do conhecimento. As crianças não vão aprender lá muita coisa visitando os aquários e outros parques também de visitação, que são parques naturais, aí, logo, também pertence a esse segmento. E me diz uma coisa, da onde que vem água e os espécimes para abastecer esses aquários? Porque, obviamente, é legal, eu vou fazer lá um oceanário, peixes que vivem do oceano. Eu resolvo fazer esse oceanário aqui em Atibaia. Eu tenho que transportar essa água, ou salinizar de forma a não sei quantos milhões de litros de água, e tem que trazer tubarão, cação, como é que faz? Como é que como é que é esse processo aí? Bom, os espécimes, alguns espécimes vêm de outros aquários. Por exemplo, no caso do Grupo Cutan. O Grupo Cutan tem espécimes exóticos e interessantes, muito diferentes do mundo inteiro. Então, logicamente, a gente conta com isso aí e faz parte. Né, já são espécimes criadas em cativeiro. Você consegue várias gerações dos animais em cativeiro já e nos aquários. Estão aclimatados já para aquários. Outros são trazidos do ambiente natural também, né? Nós costumamos dizer assim: mas vocês vão pescar um peixe no mar e colocar ele preso. Não, nós vamos salvar da panela, porque nós vamos, junto aos pescadores, selecionar os melhores que tem ali, peixes muito bons, e levar para o aquário. E lá vão se reproduzir muito. Os aquários do mundo inteiro largam muitas espécies no mar. O peixe de água salgada, ele até se reproduz mais do que o de água doce. Então, você repõe vamos supor, um determinado espécime X que está lá dentro do aquário, começa a reproduzir determinada quantidade, essa quantidade excessiva, ela é reposta no local de origem ou não? Sempre. Por exemplo, daqui a pouco há uma superpopulação, né? Então tem que tirar. Ele é calculado com um número X de espécies dentro do tanque. E é calculado também isso, que ela começa, também levado em conta, que ela vai se multiplicar. É retirado dali, é colocado no mar. Aí as crianças são convidadas, né?
Isso tudo é usado, o turismo do conhecimento. As crianças ganham sua carteirinha, vão lá, vão largar no rio, no mar, os peixinhos. E essa retirada também não é uma constante, né? Quer dizer, montando esse oceanário, não é uma vez por mês que você vai retirar esses animais da natureza. Exatamente. São em temporadas, né, claro. Por exemplo, nós temos peixe, falando em peixes brasileiros, nós temos a maior variedade etiológica do mundo, né? A fauna brasileira é fantástica. Nós temos o pirarucu, que é um peixe, começou-se a ver nos últimos tempos, ligando a TV cabo. Você vê na Europa, no Aquário de Berlim tem um plantel de pirarucu espetacular. Né? Aqui no Brasil, você lembra como é que é um pirarucu? Não, ele está dentro de uma água barrenta, você nunca vai ver um. Né? Tem poucos espécimes no Brasil já aí que possa ter num aquário. Né? E eles têm os aquários da Europa e dos Estados Unidos, né? O próprio grupo tem vários deles, e lá os espécimes da Amazônia brasileira, é fantástico. Esse pirarucu é um peixe espetacularmente lindo. Ele, por exemplo, uma água do aquário, ela é como nós estamos vendo aqui nessa sala. Você vê o peixe numa translucidez perfeita, você vê a água no copo que você está bebendo. Então ela tem que ser assim. Então você vê um pirarucu naquela água cristalina. Eu acho que ele está gostando. Então, ele está sendo alimentado, ele tem uma cubagem ideal para ele dentro do aquário. E os outros peixes também, né? Por exemplo, no Brasil, o pirarucu chega a 200 e tantos quilos. Né? Então, outro peixe, a pirarara, que é um peixe espetacularmente lindo, né? Então, o brasileiro conhece. E no aquário ele vai poder ver numa água limpinha esses bichos todos. E vai poder mergulhar também? Tem alguns aquários que tem essa possibilidade, né? O visitante pode mergulhar junto com os peixes. Eu tive essa oportunidade e é sensacional. Muito bacana. Você pode mergulhar com os tubarões. Os aquários têm os programas de mergulho com os tubarões. Tem o mergulho na água doce, o tanque de toque para as crianças, enfim. Essa parte de lazer. Por exemplo, nós vamos ter... tem gente que gosta de ter a sensação de mergulho com os tubarões, não tem coragem de entrar na água, ou nunca mergulhou. Então, tem um mergulhador, um biólogo, um monitor que vai ter uma câmera na máscara, né, e que a pessoa coloca o óculos, né, e vai estar ali do lado, como se ele estivesse na frente do tubarão. Depois de bem alimentadinho o tubarão. Que medo! Me diz uma coisa, Reni, como é que vocês lidam com as pressões críticas ou que tais dos ambientalistas, dos protetores da natureza, que podem, não sei se existe isso, mas podem de repente acusar, eu até quero saber se existe isso, né? Se existe aquele pessoal que fala assim, tá tirando os peixes da água, não sei o que, existe esse tipo de crítica? Como é que é? Existe os ecochitas aí nessa história? Olha, pessoas que são mal informadas, que não conhecem. Por exemplo, nós não vamos ter mamíferos. Né? Mamífero é um ente mais evoluído. Né? E, por exemplo, os mamíferos, os cetáceos, né? Baleias, golfinhos, nós não vamos ter em cativeiro. Acho que isso é uma desumanidade, porque os golfinhos, eles se comunicam pelo eco, eles presos aí tem um problema. O treinamento, até que um golfinho vai se adequar, ficar num tanque, ele vai sofrer até ele conseguir isso. Alguns morrem durante o percurso, essas coisas. Então nós não vamos ter. Então nós vamos ter peixes, e ali o aquário, o que ele é? Ele é um meio de conservação da natureza. É um meio de reprodução, de conhecimento. Exatamente. Conhecimento. Então, nós não acreditamos. Logicamente que existem pessoas radicais para tudo quanto é coisa. O cara abre a janela de manhã, hoje eu sou um ambientalista, e começa sem conhecimento. As pessoas que estão conosco, né, são de um nível técnico altíssimo, são abnegados, são pessoas sérias, né, e é assim que deve ser dirigidos e conduzidos esses negócios. Pessoal da ilha, a gente tem, segundo o nosso roteiro aqui, a gente tem um quadro Urban Flash hoje aí, e aí se a gente tiver, eu gostaria que vocês, por favor, colocassem na tela aí para o nosso convidado comentar aí, ó, tem o Oceanário Sul, tá aí na tela, pode passar para frente, olha, esse aí é o projeto do Oceanário Sul, então, Reni, comenta um pouquinho pra gente, bonito o projeto aí, né? Moderno. Esse projeto, ele tem, por exemplo, nessa parte da frente mais alta que nós estamos vendo, 35 metros de altura. Um prédio de 11, 12 andares. Né?
Essa parte de contemplar, ela é estética ou ela tem alguma função? Na verdade, isso é um conceito arquitetônico. Em cima disso aí é o conceito que vai ser desenvolvido, né? Então, talvez ele mude algum pouco e tal. Nós temos aí, hoje, novos materiais, por exemplo, para cobertura, materiais translúcidos. Hoje nós temos a tecnologia de LEDs, que pode fazer esse prédio todo mudar de cor, né? Mas a parte de aquário mesmo fica ali a nível do chão, né? Não, ali você vê na fotografia, ele está todo num espelho de água. A água é um elemento presente e muito importante nesse projeto todo. Esses são aquários externos, né? Isso faz parte do paisagismo. Né? Logicamente ali vão ter peixes e organismos e seres vivos, mas o oceanário mesmo é lá dentro. Né? O aquário, a parte de água salgada, de água doce, em que os peixes estão como atração para serem vistos ali, é na parte interna. Né? Essa parte externa faz parte do paisagismo. Nós temos aí também, nesse complexo, previsto um centro de convenções, um hotel, uma torre panorâmica, um restaurante giratório, né? Isso que eu ia perguntar para você. Esse projeto que a gente mostrou aí, do cenário, ele é um empreendimento misto, né? Sim, ele é um complexo turístico. Isso é que a gente falou, acho que um pouquinho isso no início do programa, é uma necessidade hoje, né? Não adianta você montar um parque ou um oceanário, você tem que montar um oceanário que está junto com outras complementações, atividades complementares e que dão suporte. Exatamente, porque o que se faz aí, nós não vamos só para planejar um aquário que seja bonito, nós temos que ter, ele tem que ter a viabilidade econômica dele, né? Então, aí nós temos que associar até empreendimentos hoteleiros na região. O que a região mais oferece? O nosso visitante que vem aqui. No nosso caso, por exemplo, a região metropolitana de Porto Alegre. Na região metropolitana tem 4 milhões de habitantes. Lógico, São Paulo nós estamos dentro de São Paulo, é diferente, mas lá é uma classe média muito interessante, né? Então, para o oceanário, para esse complexo lá, ele é viável economicamente. Até 1h30 de distância dessa região metropolitana, do local, daquele epicentro onde ele vai se localizar, até 1h30 de distância, nós temos mais 3 milhões de habitantes. Então, são 7 milhões de habitantes. 7 milhões é a população do estado de Santa Catarina. Então, ali nesse entorno, isso garante, as pesquisas de mercado que foram feitas, 2 pesquisas, nos garantem de 2,5 milhões a 3 milhões de visitantes. Então, por ano, isso viabiliza o empreendimento. Seguramente. Muito bem, a nossa entrevista com o Reni Puz está chegando ao fim, a gente está quase no nosso horário, então eu vou aqui acessar aqui ao vivo, aqui no site da urbansystems.com.br, os resultados da nossa enquete da semana, que hoje fez a seguinte questão, colocou a seguinte questão para vocês que estão nos assistindo. Você gosta de fazer turismo em parques temáticos e de diversão? Olha, nós tivemos empatados aqui, sim e não, com 25%, Sandra. Pois é, e o Mena ainda complementa, viu, Gilberto? Ele fala assim, deveria ter outra opção. Não gosto muito, mas vou por pura pressão da família. Não gosto muito, mas oh, meu Deus! Pura pressão da família. Então, olha, sim, 25% das pessoas gostam de fazer turismo em parque de temática de diversão em qualquer situação. 25% não gostam. Agora, a maioria, que deu 50%, dizem que só gostam de fazer no exterior. Então o brasileiro ainda tem realmente um pouco dessa cultura, me parece, de ver o parque temático com um legal mesmo no exterior. Temos muito o que fazer aqui, né? Então quero o seu comentário aí, pra gente... Um pouco de preconceito ainda também, né? Por falta de opções, né? Falta atrações, aí isso vai consagrar esse segmento aí. E eu diria assim, como ele falou, Mena, né, me parece ali, ele fala sobre que a família exige. Quem exige são as crianças. As crianças é que querem ir e exigem os pais para ir lá. Então, com certeza, as crianças que vão ter um papel muito importante nisso aí tudo. Muito obrigado, Reni. A gente conversou aqui hoje com o Reni Puz, da Seaquarium Brasil. Falamos aqui sobre turismo, sobre parques temáticos, sobre aquários. Ficamos aí conhecendo aí esses projetos bacanas aqui, como o Oceanário aqui, que vai ser construído na região da Grande Porto Alegre. Reni, muito obrigado pela tua presença. Eu agradeço também, em nome de toda a nossa equipe, né, da Seaquarium, e foi uma oportunidade muito interessante.
Falar sobre aquários, sobre oceanários, a gente gosta muito. Verdade, eu adorei o papo, viu? Então, Parabéns, Emílio. E você já é desde já nosso convidado para voltar daqui a um tempo no Urbanville, quando o oceanário estiver sendo inaugurado aí, para você mostrar como é que ele está ficando, como é que ele está aí prestes a ser inaugurado, para mostrar em primeira mão para a gente. Tá? E a gente vai conferir lá, viu, Vinícius? Ah, claro, a gente vai por favor. conferir, tá? E vai ser um prazer, e com certeza a gente vai poder trazer mais detalhes aí, então, para colocar. Muito bem. Sandra? Um abraço, então, para algumas pessoas que participaram do nosso chat hoje. Lino 251, Mena Barreto, que já é da casa, K379, Ângela Herrera, Jalves. Muito obrigada pela participação hoje de vocês aqui, foi muito legal. Ok, eu também agradeço a participação de todos. Na terça-feira que vem a gente está com mais uma edição ao vivo do programa Urbanville, ao meio-dia, aqui direto dos estúdios da UTV. Até lá.